Olá! Hoje vamos falar sobre os benefícios da yoga, uma prática que acalma o corpo e a mente, capaz de levar os alunos a uma profunda meditação, muitas vezes praticada no final da aula. O objetivo de uma aula de yoga não é seguir o ritmo de um grupo, mas seu próprio ritmo. Eu recebo a professora de yoga, Angélica Vanessa da Silva, para falar a respeito dessa prática milenar que está encantando tanta gente, né, Angélica? Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Sim, o yoga, principalmente agora nesse período de pandemia, ele tem auxiliado muitas pessoas, né? Principalmente pela questão emocional, né? Mexeu com a estrutura da maioria das pessoas, né? E às vezes a gente tem muita dificuldade em lidar com essas mudanças, né? Então a prática, ela é uma grande contribuição nessa busca desse equilíbrio. Angélica, como definir a yoga? É uma boa pergunta, aliás. A yoga, ela não tem como ser exatamente definida, né? A prática de yoga, ela veio como uma questão de atitude mental. E, né, nos mais de 5.000 anos que ela vem sendo desenvolvida, hoje ela uniu corpo, mente e espiritualidade, né? Houve uma conjunção de vários aspectos, mas em si, yoga é uma atitude mental, uma filosofia, uma forma de ver e viver a vida, né? E no yoga moderno, esse yoga que a gente pratica agora, desde a independência da Índia, né, que a prática de yoga foi uma grande ferramenta que os indianos encontraram para a independência da Índia ser um fato, né, ser realizada de fato. Então, eles juntaram os aspectos físicos, a prática dos asanas, que são as posturas físicas, psicofísicas, a meditação e o relaxamento, né, essa atitude mais de relaxar, de você permitir o corpo se entregar ao vazio e retomar com uma nova expectativa. Então, o yoga hoje ele pode dizer que é uma atitude física e mental, né? Uma busca pela natureza do eu. A palavra yoga, ela vem de uma raiz que é yud, que é unir. Aí você pode trabalhar em vários aspectos, pode unir você fora, os personagens do dia a dia, com você, a natureza que você é. Né? Porque nós temos personagens que a gente encara no dia a dia, profissional, mãe, filha, esposa, amiga, mas dentro de todos esses personagens nós temos a nossa natureza, que é única, né? Que é de cada um. Então pode-se dizer que yoga é essa união do que está separado. Então você distribui e depois você volta para dentro. É a busca da sua essência, né? Sim, e aí nós usamos as técnicas, né, do yoga, da física, mental, de atitude mental, das posturas físicas, da meditação, da respiração, como caminho para chegar nessa essência. E os benefícios? Quais que são os benefícios? São imensos, são vários, assim, não tem como listar exatamente, mas fisicamente, as posturas físicas, né, os asanas que nós falamos, elas trabalham alongamento, né, a gente fica muito rígido, principalmente hoje todo mundo muito sentado na frente do computador, ou muito sentado, ou fica muito em pé. Então a prática dos asanas ajuda a liberar essas tensões, né? Então são posturas praticadas em pé, sentadas, deitadas, de uma forma mais intensa ou de uma forma mais suave. Então, essas posturas físicas, elas ajudam a criar espaços onde, né, há fechamentos, a fortalecer a musculatura, a regular as nossas glândulas, né, secretivas dos nossos principais hormônios, ajuda na atitude mental como foco, concentração, visão de vida, né? Porque a gente se envolve com muitas coisas que não são nossas. Então, quando você começa a organizar a mente de uma forma benéfica a você, você vai vendo que isso aqui eu não preciso me preocupar. Isso aqui eu preciso colocar um pouquinho mais de atenção. Então, a prática de yoga também ajuda a organizar o corpo e ajuda a organizar a mente como atitude mesmo, né? Ajuda também, contribui muito na nossa atitude emocional,
né? Porque nós trabalhamos muito a respiração. Dentro da prática de yoga, a respiração é o ponto de partida, né? Então, nós trabalhamos muito a respiração, essa autoobservação da sua natureza, de como você está hoje, das suas atitudes. Então, como contribuição para tratamentos, né, como uma colaboração, tratamentos de ansiedade, depressão, síndromes, de forma geral, ela é muito benéfica, a prática ela é muito benéfica. Por quê? Porque é um equilíbrio do corpo, é isso? Eu queria que você explicasse, hoje a gente sabe que a pandemia levou muita gente a esse isolamento, né? O que desencadeou? A depressão e a ansiedade. Sim. Na prática, como que yoga ele pode estar ajudando esse paciente? Então, porque a prática de yoga ela não é uma terapia, mas ela tem efeito terapêutico. Sim. Então, aliado a um tratamento acompanhado por um profissional especializado, um psicólogo, um psiquiatra, ela vem como uma ferramenta de autoobservação, de percepção, de como você está lidando com essa emoção, né? Porque a depressão, a ansiedade, você tem uma dificuldade de ter clareza mental para analisar de fato o que está acontecendo, né? Então, quando você vai para a prática de yoga ou sozinha ou em grupo, ali a aula ela é em grupo, mas cada um vai trabalhando dentro do que é possível. E vai ter dia que você vai estar com a respiração mais equilibrada. Nesse dia, provavelmente, você vai conseguir lidar melhor com essas situações da mente, com essas ondulações das frequências mentais. Vai ter dia que vai ser mais difícil e assim vai. Então, a respiração e essa autoobservação que a gente faz durante a prática... A todo momento da prática, todo momento, da hora que a gente começa até a hora que termina, o foco é essas percepções internas. Tanto do corpo, como da mente, como a fluidez das coisas que vão acontecendo, das emoções e das sensações. Acabou a prática, aquele momento de 1 hora e meia, que seja... A ideia é levar para fora do tapetinho, para o dia a dia, que a gente fala que nesse momento, fora do tapetinho, fora desse ambiente que você foi reservar para essa autoanálise, né, auto-observação, que o yoga começa de fato. Que é quando você tem um conflito, como você vai reagir nesse conflito, quando você precisa tomar uma decisão e você está muito na dúvida, o que você aprendeu lá dentro da sala de yoga que você pode levar para essa atitude que você tem que tomar agora. Por isso que muitas pessoas falam que quando a pessoa começa a fazer yoga, né, ela muda. Porque é muito natural você levar o que você está praticando, o que você está conhecendo, o que você está experimentando, vivenciando no tapetinho, para a sua rotina diária. Porque a busca no tapetinho é o quê? A tranquilidade, a paz... observar realmente todas as partes do seu corpo, para onde você leva a sua respiração, né, Angélica? Isso, a respiração é o fio condutor, né? E é difícil, viu? Não é fácil, não. Eu queria que você explicasse. As pessoas não respiram, certo? Não, a gente respira. Respirar é o ato mais natural do ser humano, né? Mas a gente, conforme vai passando o tempo, e conforme a vida que a gente leva, a nossa rotina diária, às vezes nós acabamos ficando mais fechados e fisicamente essa respiração ela começa a ficar mais oprimida, né? E aí você vem a dificuldade de respirar. E quando você respira, você está oxigenando seu corpo inteiro, inclusive principalmente o cérebro. Então, se falta oxigenação no cérebro, você tem dificuldades, dores de cabeça, enxaqueca, você tem os olhos ficam mais sensíveis. Então, a respiração, ela oxigena o corpo de uma forma física, como uma função biológica, e como que a gente fala do nosso corpo sutil, que está além desse corpo, que é esses bloqueios energéticos que dentro da filosofia do yoga existem, né? E o que acontece? A respiração ela acaba se tornando muito torácica, nessa parte mais alta. Aqui nós temos muitos ossos, nós temos a caixa torácica, então a gente não tem essa mobilidade. Então, durante a prática de yoga, a gente começa a trabalhar mais a parte intercostal e abdominal, que a gente fala de respiração diafragmática. Os cantores, né?
usam muito essa respiração porque para eles terem mais expansão, Expandir, né? mais aumentar a capacidade respiratória, mais absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico. Então você fica aumenta. Por isso que quando nas primeiras aulas, a primeira coisa que a gente trabalha é respiração abdominal. E a consciência, né, dessa respiração, né? E como é difícil. Difícil mesmo. Explica para eles como que é essa respiração, Angélica. Então, a respiração abdominal, deixa eu ficar mais na pontinha aqui da cadeira. A respiração abdominal é quando você leva a atenção da sua respiração para a região do abdômen, aqui na região do umbigo, né? A parte que a gente fala o buraco da barriga, que não tem ossos. Então, você vai inspirar e expandir o abdômen. E vai exalar, levar o abdômen lá para dentro. Então, o umbigo vai para frente quando você inspira e o umbigo vai lá para dentro quando você exala. Quando você faz esse movimento, você está potencializando a ação do seu diafragma. O diafragma é o grande músculo responsável pela respiração. A gente foca muito nos pulmões. Isso que é verdade. Mas se o seu diafragma está sensível, se ele está fragilizado, se ele é um músculo frágil, a sua respiração ela acaba sendo frágil também. Então, a primeira coisa que a gente faz é aprender a fazer respiração abdominal. Pode ser sentado sempre com a coluna ereta, o peito aberto, né? Porque se você faz esse movimento, há uma pressão. Então, sempre com os ombros abertos, coluna alinhada, e todo dia parar um pouquinho e respirar pelo abdômen. Expande o abdômen quando inspira e recolhe o abdômen quando exala. É transformador. Transformador, verdade. E além dessa consciência, né, além da consciência mental e física, o yoga também, a gente vê as professoras de yoga tudo com corpaço, né? O que também dá resultado, não é? Dá. Todo o corpo é um corpo de yoga. Essa até nos últimos tempos tem sido muito debatido, né? Sim. Que principalmente agora com o boom, né, das redes sociais, do Instagram, da vida, né, muitas mulheres belas e magras e super alongadas, né, mas qualquer corpo, todo corpo é um corpo de yoga. Sim. Né, claro que dependendo da condição do corpo, a prática ela vai ser voltada de uma forma, dependendo de outra forma. Mas sim, a prática de yoga ela ajuda você a ter o seu corpo ideal. Isso mesmo. O seu, não a do outro, né? Claro. Tipo, a gente tem que pensar qual régua que a gente usa quando a gente pensa no nosso corpo. Ele ou o corpo do outro, É a né? melhor versão, né? Mental, física e física, Isso, né? porque quando você começa a praticar yoga, você começa a se observar mais. Yoga, a gente fala yoga é meditação. Então, você vai ver o que faz mal para você, como alimentação. A alimentação ela é fundamental na prática de yoga. Alimentação, sono e como você gasta a sua energia. São os 3 pilares. Então, você vai observar como você se alimenta, porque você sabe exatamente o que te faz mal, o que intoxica o seu corpo, e você sabe exatamente o que alimenta ele de uma forma mais saudável. A yoga, ela ajuda a liberar essas tensões musculares? Ó, super. 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 Então a gente vai falar disso no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta rapidinho. E para você que chegou agora, estamos conversando com a professora de yoga, Angélica Vanessa, e a gente terminou o primeiro bloco pedindo para ela algumas práticas, né, alguns movimentos de yoga que pode ajudar num combate a uma enxaqueca, né, uma dor nas costas. Angélica, você podia vir aqui pro tapetinho, como que é o nome do tapete? Parece todo mundo o pessoal fala de yoga mat. Yoga a gente fala mat. Tapetinho de yoga. O tapetinho de yoga, então... Então, a prática de enxaqueca, o ideal são você trabalhar a respiração abdominal, aquela que eu falei no primeiro bloco, né, de observar a respiração que ajuda, né, a oxigenar, equilibrar a oxigenação do cérebro. Toda postura relaxante, ela é bem-vinda em casos de cefaleia, dores de cabeça e enxaqueca, né? Essa aqui, ela é bem recomendada. Você vai sentar nos seus calcanhares, separa um pouquinho os joelhos, deita sobre as coxas, apoia a testa no chão e alonga os braços. Se você tem dificuldade de apoiar a testa no chão, você pode apoiar uma mão em cima da outra e repousa.
E aqui você vai liberando as tensões dos ombros, braços, pesa o quadril para trás. Muitas pessoas não conseguem fazer essa postura. Então, você pode fazer ela aqui com o quadril mais para o alto, que a gente chama de cachorro espreguiçando. Testa no chão e alonga. Aqui, ossa, você pode ficar uma vida aqui que é bem gostoso. Se você tem dores nos ombros, né? Pode fazer uma almofadinha aqui com as mãos. E aqui vai observando a respiração. Ela é bem relaxante, ela é muito boa para casos de insônia. E para quem tem a dor lombar? Ela é ótima também. Mas eu vou mostrar outra para dor lombar. E quanto tempo que fica em cada postura, Angélica? O tempo que você quiser. Principalmente se você está em casa, né? Nas aulas em grupo, a gente também trabalha um tempo de cada um, né? Mas a gente tem mais ou menos uma regra de 5 a 10 respirações para o corpo sentir, liberar, para o corpo... Porque no começo há conflitos. Tudo que é diferente, ele vai... E a respiração só pelo nariz, né, Angélica? É bom você explicar isso. Muito importante. Também. Esquecemos. Respiração iógica, ela é nasal. Você inspira e expira pelo nariz. Sempre. Existem alguns momentos muito específicos que a gente usa a respiração bucal, dá pela boca, mas é muito específico, assim. Então, a gente trabalha a respiração nasal pela questão... As narinas, elas têm uma função de limpar, né, o ar, de manter a temperatura, de purificar, tudo isso. Então, quando você potencializa a sua respiração nasal, você trabalha todos esses aspectos. Cada parte do nosso corpo tem uma função. O nariz é para respirar, não tem outra coisa. E então para enxaqueca, trabalhar a respiração, essa postura, né, da criança e a postura de Savasana, que a gente fala que é a postura de relaxamento, né, que você vai deitar, separar os pés e as pernas, os braços ao lado do corpo e vai ficar. Se você tiver uma toalhinha, alguma coisa para bloquear o excesso de claridade, excelente. Você fica aqui observando a sua respiração, percebendo a entrega do corpo. É uma das posturas mais difíceis do yoga, na verdade. Porque a atitude da entrega, do relaxamento, para muitas pessoas é muito complicada, é muito difícil. A pessoa ela fica... Então, às vezes, demora um bom tempo para ela realmente relaxar. Não é para dormir, é para você levar uma atitude de descanso. Tomar consciência do corpo, deixar ir, tomar consciência do corpo. Esquecer das outras coisas do mundo, né? Observar a respiração. É um momento para você mesmo. E o movimento da respiração do gato, para que ele serve? A respiração, o movimento da respiração do gato, é gato da cabeça de vaca, eles falam. Ele ajuda na mobilidade da coluna, liberações de tensões, e para você trabalhar a conexão da respiração com o movimento. Então você vai ficar em 4 apoios. É bem importante separar bem os dedos das mãos. Quando inspirar, você olha lá na frente e curva levemente a coluna para baixo. E quando você soltar o ar, você recolhe o quadril, leva o queixo no peito e curva a coluna para cima. Você vai fazer esse movimento. Inspira, olha lá para frente, curva a coluna para baixo e exala. Olha lá no umbigo, curvando a coluna para cima. Conecta o movimento da respiração com o movimento. Então, isso ajuda a liberar as tensões, traz mobilidade, massageia os órgãos internos. Muitos os movimentos que nós fazemos, eles trabalham o nosso sistema digestivo, massageando pâncreas, rins, fígado é um só. Ajuda a equilibrar esses órgãos fundamentais, vitais para a nossa saúde, principalmente o fígado e o nosso sistema digestivo. Angélica, muito se fala que para as grávidas é importante o yoga. Por quê? É excelente, porque é um momento de muita mudança. Sim. Né? A gente sabe que quem é mãe sabe que depois que você é mãe existe o pré e o pós, né? Uhum. E fisicamente os órgãos eles vão criando espaços para que essa criança vá se desenvolvendo. Então, a prática de yoga ela ajuda fisicamente ao quê? A ter mais conforto dentro, né, desse corpo que está crescendo dentro do seu corpo. As gravidinhas geralmente ficam mais ansiosas, mais agitadas, né? Geralmente, nem tanto.
Então, como a prática de yoga ela trabalha esse momento, né, de percepção, ajuda muito no trabalho de conexão da mãe com o bebê, se preparando para receber essa vida, né? E prepara para o parto, principalmente para as mães que querem o parto normal, né? Porque mexe muito com a região pélvica, com o quadril, que é uma região bem sensível. Quando na gestante, a região pélvica, ela naturalmente ela vai dilatando, ela vai abrindo, ela vai criando condições para o parto normal, né? Então, para as gravidinhas é mais tranquilo. E quais os exercícios que são recomendados? Para as gestantes? Isso. Esse que eu acabei de fazer, só que daí, claro, né, que conforme o volume da barriga vai aumentando. Esse, excelente para as mãezinhas, para as futuras mamães. Né, e vai construindo, pode colocar uma almofadinha para apoiar a testa, porque alivia a região lombar, que é uma região que fica bem sensível, né? A respiração, trabalhar muito respiração, porque existe uma pressão. Exige, né? E aí tem trabalhos específicos, né? Que a cada trimestre a prática muda. Por questões de volume, questão física, de espaços que vão sendo criados, né? E a gestante, né? Conforme ela vai crescendo, neném, não vai tendo o Savasana deitado, vai começando a ficar desconfortável. Então a gente faz, né, a postura de lado, vai colocar a almofadinha aqui, vai colocar a almofada na barriga, a almofada entre as coxas, entre as pernas, né? Então a grávida ela faz o relaxamento aqui. Mas a gestante ela pode fazer uma prática normal. Posturas de equilíbrio são muito bem-vindas, né, para você trabalhar o equilíbrio. Mas é isso, é porque conforme cada fase é uma fase. Angélica, né? Você também ensina, né, aquela respiração que você fecha o nariz, fecha outra narina. Eu acho bem interessante também. Para que serve aquela lá? A respiração alternada, ela é uma vitamina diária. A respiração alternada, ela é muito bem-vinda em qualquer momento. Né? Ela ajuda a despertar, ajuda a acalmar, ajuda a organizar os pensamentos. Quem tem rinite, sinusite, essas alergias respiratórias, muito bem-vinda, muito bem-vinda. É uma respiração muito simples. Vou passar aqui as orientações básicas, né? Por favor. Por favor. Existe uma posição das mãos que a gente usa específico, mas às vezes fica muito difícil para você. Então você vai pegar o seu dedo indicador, apoiar no centro da testa, entre as sobrancelhas. O polegar vai bloquear a narina direita e o dedo médio vai bloquear a narina esquerda. Então, o que você vai fazer? O ideal é você fechar os olhos. Você vai bloquear a narina esquerda, inspirar, vai bloquear a narina direita, inspirar pela esquerda. Encher os pulmões de ar, bloqueia e libera pelo outro lado. O mesmo lado que expirou, inspira e troca para exalar. Então, o movimento básico é: inspira por um lado, troca para exalar. O mesmo lado que expira, inspira e troca para exalar. E você vai construindo essa troca. Por isso que chama respiração alternada. Você inspira por um lado, exala pelo lado contrário, o mesmo lado que expira, inspira e troca. Você vai fazendo vários ciclos, né? E você sempre vai finalizar pela narina que você começou. O ideal é que você inspire num tempo e exale o dobro do tempo. Porque quando você trabalha essa expansão de respiração, o seu sistema nervoso entende que está tudo bem. Você acaba saindo daquele estado de alerta, de pressão, de estresse. Você falou das questões de liberar as tensões, né? A nossa coluna, aqui, região do pescoço, né, ombros, eles acumulam muita tensão. Na nossa região do quadril acumula muita tensão, principalmente quem fica muito sentado, tem pouca mobilidade de quadril que a gente fala. Então, trabalhar os 4 movimentos básicos da coluna são fundamentais, que são as flexões à frente, né? Então, todo dia, se você quiser fazer,
Você pode até dobrar os joelhos, principalmente se você está com dor lombar, se você está, né, com a lombar sensível. E você só flexiona o tronco à frente e vai soltando. Mantém os joelhos dobrados e conforme for sendo possível, você vai estender. Distancia os ombros das orelhas. Quanto mais espaço os ombros das orelhas, menos tensão você carrega aqui. E aqui você fica, tempão, né? Pode trabalhar a extensão, né? Bem simples mesmo, você pode apoiar as mãos atrás, cruza as pernas e leva o peito para o alto, o queixo para trás, ou mantém o queixo no peito, se você está com tensão na cervical. E aqui você respira. Você vai observar, nesse movimento, a respiração é natural vir para a parte mais alta, né? Que ela vai criando, encontrando caminhos para acontecer. Outro movimento básico da coluna, a torção. Então, sentado mesmo, você pode fazer a torção para um lado. Cuidado para não soltar o peso do corpo na mão de trás. Você mantém aqui no centro. E depois para o outro lado. Sempre que você faz movimento para um lado, você compensa para o outro. Observando a respiração. E os movimentos de lateralidade que você pode fazer sentado também. Inclina o corpo para um lado, volta, inclina o corpo para o outro lado, volta. Você pode fazer de forma estática ou dinâmica, conectando a respiração. Então, esses 4 movimentos básicos da coluna, eles são muito legais de você fazer todo dia. Em menos de 5 minutos, você faz na cama. Ao acordar. Acordar. Passar uma sériezinha rapidinho, tá? Ó. Acordou. Balasana, fica aqui. Para quem tem intestino preguiçoso, é excelente. Ah, legal. De manhã, liberar já. Como que é o nome desse exercício? É uma variação da postura da criança. Ah, isso ou mesmo. do cachorro espreguiçando, que a gente fala. Do cachorro espreguiçando. Então, fica aqui o tempo que for confortável. Depois, você já pode fazer a torção para um lado, fica um tempo. Faz torção para o outro lado, fica um tempo. Faz as lateralidades, fica um tempo de um lado, de outro, sempre observando os movimentos internos. Depois, flexiona a frente, fica o tempo confortável e faz a extensão para trás. Aí você pode fazer algumas respirações, sentir o que seu corpo pede. Às vezes o corpo está pedindo para fazer algum movimento, faz, vai ser bom. Só um detalhe rapidinho, se você não consegue fazer sentado com as pernas cruzadas, pode fazer tudo isso na cadeira, tá? Tá. Legal. Angélica, e para quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa prática de yoga, como que pode te achar? Estou no Instagram como Casa Prana Yoga, com Y. Casa Prana Yoga. E no WhatsApp... Pode falar? Pode falar, Angélica. É 679-9944-4321. Eu estou com aulas online e presenciais. Porque online agora chegou para ficar. Para ficar, com certeza. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.